Saravá Oxóssi, saravá todos os caboclos da Umbanda, saravá o caboclo Tupinambá, saravá o caboclo Tupi. Bom, agora nós vamos falar do Xambá. Xambá. Eu nunca tinha ouvido falar do Xambá. Achei até que era um culto já extinto. Mas existe até hoje, tá? Tem muita gente cultuando no Nordeste. Inclusive eu peguei até um vídeo, trouxe um videozinho pra gente dar uma olhada, né? Eu não fazia ideia. Eu achei que já era um culto extinto. Tá? Vamos lá então, Xambá. No século XIX, a exemplo do que ocorreu na Bahia, tradições religiosas sudanesas Nagô foram sendo aos poucos adicionadas ao sincretismo banto católico ameríndio, existente no estado de Alagoas, Xambá é do Alagoas, levando ao surgimento da religião sincrética conhecida como Xambá, ou como dizem alguns, Nação Xambá. Tá? Atualmente o Xambá é praticado em Alagoas, na Paraíba e principalmente em Pernambuco, havendo relatos de que tenha se estabelecido neste último por volta da década de 1920. Aí século XX, né? Cultua o Olorum e os orixás. Então esse é o Xambá, cultuado em Pernambuco. Eu tirei essa foto do Diário de Pernambuco, tá? Aquele vídeo era de 2010. Então é uma religião que existe, tá lá, tá? Misturou Angola, catolicismo, o índio, e misturou também Nagô também lá. A religiosidade Nagô também, tá? Interessante, né? Agora o Xangô do Nordeste é outro culto também que existe, tá? Que é cultuado lá no Nordeste, é lógico, né? Xangô do Nordeste. Pode virar. Aqui eu estou sendo mais rápido já, tá? Nas descrições aí, porque são pequenas variações de um culto para outro em lugares determinados, né? Em determinados estados, em determinadas cidades, tá? No século XIX, é exemplo do que ocorreu na Bahia, tradições religiosas sudanesas Nagô foram sendo aos poucos adicionadas ao sincretismo banto católico ameríndio, existente no estado de Pernambuco, levando ao surgimento da religião sincrética conhecida como Xangô do Nordeste, Xangô de Pernambuco, Xangô de Recife ou Nação Nagô Eguebá. Eu sempre enrolo a língua. Egebá, Eguebá. Tá? Isso aqui vocês vão achar com mais facilidade. Nação Nagô Eguebá, tá? Que é o Xangô do Nordeste, tá? Que existe ainda, tá certo? O principal nome pelo qual é conhecida essa religião Xangô do Nordeste é oriundo do próprio nome de uma de suas divindades mais cultuadas, o orixá Xangô, né? Cultua o Olorum e os orixás, a influência Nagô, né? Mas lá dentro você vai ver muita influência indígena, católica, e de banto também, né? Tá bom, gente? Pode virar. Botei uma foto, tá? Mas não tem vídeo. É um culto do Xangô do Nordeste. Tá certo? Repare que quem não conhece o leigo, tem tambor, tem atabaque, tem incorporação, tem caboclo, tem orixá, é umbanda, ou é candomblé. Não é. Tem muitas religiões. Tá? Tem muitas. Tambor de mina. Tá? Antes de falar do tambor de mina, só eu trouxe até aqui para mostrar para vocês. Em 2000, ano 2000, foi acho que o primeiro contato que eu tive com ela. Eu tive contato com uma professora antropóloga chamada Mundicarmo Ferretti, lá da Universidade do Maranhão. Ela e o marido dela, Sérgio Ferretti, são as pessoas que mais entendem de tambor de mina. Inclusive ela frequentava, participou, ficou um ano lá, fazendo pesquisa de campo, aquelas coisas tocando dentro do tambor e tal. E ela me mandou o livro, está até autografado, tá? Essa ela me mandou em 2000, que é Desceu na Guma, o caboclo no tambor de mina. Então ela fez um estudo do caboclo dentro do tambor de mina, quando começou, como que incorpora, como que é a manifestação. Então esse livro está aqui na biblioteca, tá, gente? Para quem quiser, pode dar uma olhada aí depois. Outro livro dela que ela me mandou também, conforme ela ia lançando, ela me mandava. Esse é de 2001, né? Ela fez a dedicatória, Mundicarmo Ferretti, Maranhão Encantado, Encantaria Maranhense e Outras Histórias, também da Mundicarmo, tá? Me mandou esse. E tem esse outro aqui, ó, Encantaria de Babassoeira, que é um outro culto que nós vamos ver daqui a pouco, que é o Babassoê, né? Que em
Codó. Codó é uma cidade muito conhecida lá, né? É a cidade considerada da magia negra. Quer dizer, lá na Lagoas tem muitos terreiros, muitos cultos. Lá então tem o Babassuê, tá certo? E ela me mandou esse livro, esse aqui já em 2002. Tá certo? Então quem quiser conhecer bem todas essas religiões, esses cultos lá do Maranhão, recomendo que leiam, tá aí na biblioteca, tá? Tá bom? Tambor de mina. Mina vem dos jeje, né? Tá? Então a base é o vodum. No século XIX, é exemplo do que ocorreu na Bahia, tradições religiosas sudanesas foram sendo aos poucos adicionadas ao sincretismo, São Luís do Maranhão, levando ao surgimento da religião sincrética conhecida como tambor de mina. O tambor de mina é uma religião típica da cidade de São Luís, então é lá em São Luís, tá? Podendo ser encontrado também no interior do Maranhão, e em menor quantidade no estado do Pará, tá certo? Vira mais uma. O tambor de mina pode ser dividido em dois grandes modelos de culto. O mina jeje, com origem na Casa das Minas, a mais antiga casa dessa religião, e o mina nagô, com origem na Casa de Nagô. O modelo seguido na Casa das Minas é o que melhor preserva a tradição jeje, de culto aos voduns. As únicas divindades cultuadas são os voduns, que são agrupados em famílias, cada uma com características e rituais próprios. É interessante que você tem também encantados, tem Rei Salomão, o Rei de Portugal, tem umas coisas bem diferentes, mas é muito estranho o culto, sabe? Mas vale a pena vocês, quem quiser pesquisar, dá uma olhada. Agora, tambor de pajé ou cura, é outro tipo de culto, tá? Lá de cima também. A cura, chamada cura, é uma religião típica da cidade maranhense de Cururupu. Podendo ser encontrado também em menor quantidade na capital e no restante do estado. Diferentemente do tambor de mina, a principal matriz sincrética na cura não é africana, é ameríndia. Nela podem ser identificados elementos comuns com outra religião sincrética, a pagelança. É uma grande influência da pagelança e tem a ver com cura. Vocês perceberam que essa raiz indígena tem tudo muito a ver com cura, com erva, com remédio para curar, com alguma bebida. O lado indígena é muito ligado com esse lado de cura, tá? Não que a africana não seja, também tem toda a tradição, né? Mas tudo que você pega dos índios, a maioria é para ligar com cura de alguma forma, com as ervas, né? Nela podem ser identificados elementos comuns com outra religião sincrética, a pagelança, e seus rituais estão muito ligados às práticas terapêuticas indígenas, né? Eu não coloquei nenhum vídeo sobre isso daí. Outro tipo de culto, tambor da mata ou terecô. No livro da Mundicarmo Ferretti, ela fala, tem um aqui que ela fala essa aqui, Babassueira, é Babassuê, mas é de Codó. Terecô é muito conhecido lá em Codó. Então, tambor da mata ou terecô, pode virar. O terecô é uma religião típica do povoado de Santo Antônio dos Pretos, localizado na cidade de Codó, podendo ser encontrado também em todo o Maranhão e no estado do Pará. Atualmente o terecô é a mais praticada das religiões maranhenses, tendo exercido muita influência sobre as demais surgidas nesse estado ao longo do século XX. No terecô, além do culto aos voduns, porque é jeje, né? Aos voduns e aos orixás, olha só, também são cultuadas as entidades conhecidas como encantados. Então juntou tudo, vodum, orixá e encantados, tá? Então é um culto interessante esse. Agora vamos para o outro, Babassuê, ou Batuque de Santa Bárbara. Batuque de Santa Bárbara é o Babassuê. Também é lá de cima também, tá certo? Que no livro da Mundicarmo Ferretti ela fala, encantaria de Babassueira. Atualmente o Babassuê é praticado principalmente no Pará e é muito parecido em suas características ao terecô maranhense. Inclusive no aspecto do panteão religioso, onde encontra-se o culto aos voduns, aos orixás e aos encantados. Batuque. O batuque é praticado hoje em dia principalmente no Rio Grande do Sul, podendo ser encontrado também na Argentina e no Uruguai, principalmente próximo à região de fronteira.
A semelhança do candomblé de nação, o batuque também é dividido em nações, que como naquele também podem ser reunidas de acordo com a etnia africana e os povos que deram origem aos seus rituais. Assim temos as nações Ijexá e Oió, de origem sudanesa Nagô, a nação Jeje, de origem Jeje, e a nação Cabinda, de origem Banto. Tá? Então o batuque ele é muito conhecido no Rio Grande do Sul, né? Toda vez que você conversa com alguém lá embaixo, o pessoal é tudo batuque, batuque, batuque. O pessoal de Umbanda que eu conheço, que eu converso do Rio Grande do Sul, acha o batuque um culto meio forte, né? Pesado. Vira mais um para ver se... Ah, não. Esse é muito importante, tá? A cabula. Cabula é muito importante. Eu tinha me esquecido, até achei que eu tinha parado no batuque. Eu incluí, porque a Umbanda pegou muita coisa daqui. Muita coisa vem daqui. Tá certo? Então vamos lá. E muita gente nunca ouviu falar em cabula. Tem uma outra pessoa que estuda que conhece, mas muita gente nunca ouviu falar em cabula. Então eu coloquei até acho que uns 2, 3 slides, até destacando algumas palavras, até para vocês entenderem de onde vem. No século XIX, é exemplo do que ocorreu no Nordeste, tradições religiosas de etnia sudanesa foram sendo aos poucos adicionadas ao sincretismo banto católico ameríndio, existente no estado do Espírito Santo, Cabula, Espírito Santo, tá? Levando ao surgimento da religião sincrética conhecida como Cabula. Batuque, Rio Grande do Sul, tambor de Minas, Maranhão, Cabula, Espírito Santo. Olha que maravilha que é o Brasil, né? Cada estado, um tipo de rito, um tipo de culto, né? Um sincretismo diferente. Devido à não existência de registros documentais sobre a prática da cabula em datas recentes, muitos supõem que a mesma tenha se extinguido no século XX por falta de adeptos. Aí eu pus entre parênteses, culto secreto. O que acontece é o seguinte, a cabula era um culto secreto, feito escondida. Os praticantes não falavam para ninguém e faziam tudo escondido. Tá? Então tem gente que acha, tem alguns historiadores que acham que ela ainda é praticada, mas escondida, sem ninguém saber. É um culto forte, muito forte. Então tem gente que acha, e outros estudiosos acham que ela se extinguiu porque ninguém mais cultuou, né? Tá? Então, na realidade, a gente não sabe se ela acabou mesmo ou se ainda está sendo feita escondida, como sempre foi feito. O culto da cabula era denominado de mesa e ocorria em casas ou nas matas, sendo mais frequente nessas últimas, né? A mesa era presidida por um chefe de culto, denominado de embanda. Olha o termo, já começa a aparecer muitos termos que a gente tem na Umbanda. O embanda era quem comandava a cabula, né? O qual possuía um ajudante chamado de cambone. A origem da palavra cambone, na cabula, tá? E os adeptos eram chamados de camanás, tá? Os rituais que reuniam em banda, cambone e camanás eram conhecidos como engira. A gira. Tem gente que não fala em gira, né? Eu falo gira, mas tem gente que não tem o termo em gira. Olha a influência da cabula na Umbanda, tá? A qual era secreta e ocorria geralmente à noite. Eles iam tudo para o meio do mato, lá, fazer uma reunião secreta, escondida, tá? Ninguém falava que fazia o culto, tá? E você vê que era um culto forte, que essas palavras vieram tudo para a Umbanda. Será que o pessoal todo da cabula acabou depois vindo para outros cultos e acabaram vindo para a Umbanda? Né? Provavelmente, pelo menos trouxeram alguns termos aqui para dentro da nossa religião.